Olá, olá! Mais um encontro hoje com o Clube do Livro, com o Poder do Agora. A gente está chegando aí na metade do livro, agora a gente está indo para o capítulo 5. Se der tempo, eu já vi que o capítulo 5 é bem curtinho, talvez a gente já entre ali no capítulo 6 e aí a gente estende um pouquinho o tempo hoje, tá? Então, se você ainda não viu os outros encontros, está por fora aí de algum capítulo, eu sugiro fortemente que você veja os vídeos. Eu não estou lendo ele na íntegra, mas eu paro, né, para fazer algumas ilustrações, conto um pouquinho também se algo tem a ver com a minha vida, com a minha história, compartilho aqui um pouco do meu saber com vocês. E também, se você ainda não comprou o livro, compre, vale muito a pena. Inclusive, eu estava olhando aqui no capítulo 5, indo para o 6, ele aborda alguns temas mais profundos, e eu não vou ler essa parte aqui hoje, que eu acho que pode ser uma percepção muito individual. Então, se você não comprou o livro ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para você comprar pela Amazon, se você quiser, ou com certeza em alguma livraria aí da sua cidade você vai ter à sua disposição. Para quem não me conhece, depois que eu fiquei pensando que eu nunca me apresento nos vídeos, né? Meu nome é Daisy Sec, eu sou terapeuta holística integrativa. Vou deixar aqui embaixo também o arroba para você me seguir lá no Instagram ou no Facebook, né? Não sei quais as redes sociais que você mais utiliza. Estou começando devagarinho aqui no YouTube, ainda preciso organizar ele melhor, mas eu estou trazendo um pouco da minha contribuição com o Clube do Livro. A gente já tem uma playlist do livro do Poder do Subconsciente, que foi muito bacana também. E agora é o segundo livro que eu estou trazendo aqui para o YouTube, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Dicas, ideias, sugestões, por favor, deixe aqui embaixo no seu comentário. Então vamos lá, trouxe meu chá hoje de camomila, uma aguinha, pega aí o que você vai utilizar, vai brindar junto comigo hoje no encontro, e vamos lá. Estado de presença, capítulo 5. Não é o que você pensa que é. Não é o que você pensa que é. Sim, exatamente isso. E aí, alguém pergunta para ele, para o autor do livro: você continua falando que o estado de presença é a chave. Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? Aí ele responde: não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença, nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Faça uma experiência rápida. Feche os olhos e diga: imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois, fique bem alerta, espere pelo próximo pensamento. Haja como um gato espreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já. Aí ele coloca o símbolo de pausa, que a gente já explicou no primeiro encontro. Esse símbolo aqui significa um símbolo para você parar e refletir sobre o que você acabou de ler. E aí ele coloca: e aí? E aí, qual foi o pensamento que veio, né? Aí, ele falando com a pessoa que fez a mesma pergunta, falou assim: tive que esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. E aí, ele continuou: exatamente. Enquanto estamos num estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora bem alerta. No instante que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Para testar o grau de presença, alguns mestres zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e, de súbito, atingi-los com um bastão. Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente, esse estado de alerta, e em estado de alerta, se tivesse mantido seu lombo cingido e sua lamparina acesa, que é uma das analogias de que Jesus se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e o teria imobilizado ou o desviado para o lado. Mas, se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado nos seus pensamentos, o que quer dizer ausente, inconsciente.
Para ficarmos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente que tem um impulso inacreditável nos arrastará com ela como um rio caudaloso. E aí alguém pergunta, o que você quer dizer com enraizado em seu interior? Significa ocupar o corpo completamente. Ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo. Sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz. A consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base firme no agora. Aí ele coloca que isso a gente pode ver melhor no capítulo 6, que é um pouco mais adiante. Aí seguimos. Outra parte do capítulo. A beleza nasce da serenidade da sua presença. Alguém fala, o que você acabou de descrever é algo que acontece comigo, ocasionalmente por breves momentos, quando estou só e em meio à natureza. E ele fala assim, os mestres Zen usam a palavra satori, eu não sei se é assim que fala, para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ele surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara, estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Ou o som de um melro ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas. Algo que não pode ser nomeado, que é inefável. Uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas em uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá a fundo nisso. Descubra por si mesmo. E aí ele coloca mais um símbolo de pausa para a gente refletir, né? Não vamos muito longe, né? A gente acorda pela manhã e a gente muitas vezes está no automático. A gente pega o carro para quem trabalha fora e vai ao trabalho e muitas vezes, isso já aconteceu comigo, quando chegava no trabalho, chegava no seu destino, eu ficava tentando lembrar como que eu cheguei ali, quais foram as estradas que eu peguei, qual foi mesmo a rodovia que eu usei para chegar aqui. Porque eu estava totalmente imersa, inconsciente, imersa nos meus pensamentos, provavelmente pensando, né, como seria o dia, o que eu tinha que fazer, preocupada com as pessoas que eu tinha que encontrar, como que eu tinha que falar, nananã, e não estava presente. Com certeza passei por muitos lugares que haviam árvores, ou até mesmo quando você está, né, numa rodovia com muitos carros, você não está presente, você não está contemplando nada. E já teve vezes que, sem querer, eu trabalhava de representante comercial, eu viajava pelo estado aqui de Santa Catarina, e às vezes eu saía muito cedo, e não raras as vezes eu também chegava estava em viagem, estava na estrada naquele momento em que o sol estava se pondo, ou o sol nascendo, o sol se pondo. E aí, sem querer forçar, né, simplesmente por parar um instante e dizer, uau, que maravilha, que majestoso isso, que incrível. E aquilo te trazer uma profunda sensação de gratidão por estar ali, por estar presenciando aquele evento majestoso, né, do céu, do sol, da natureza, né, o dia começando ou o dia acabando, terminando.
Então, aqui fica a reflexão para a gente pensar, né? Não importa se a gente vai de ônibus, de carro, a pé, de bicicleta, ou se trabalha em casa. Agora tá o entardecer aqui do lado da minha sacada. Tá muito bonito. Então, volta e meia eu paro o que eu tô fazendo e a gente vai ali tomar um chimarrão, tomar um chá, enfim, e a gente fica olhando o pôr do sol, que é muito bonito, e a gente fica naquele estado de contemplação. Vamos adiante. Vivendo a consciência pura. E alguém pergunta: presença é o mesmo que ser? E aí ele fala assim: quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. E aí a gente segue um pouquinho aqui adiante e vamos entrar aqui na parte onde ele fala: Cristo, a realidade da sua presença divina. E aí ele vai discorrendo da seguinte forma: não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós, ou nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina, sem se importar se estamos ou não conscientes dela. Ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, poderemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse: eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significa que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente e não através de divagações o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu nesse mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem Jesus se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse: eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse: eu sou o que eu sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. Muito bem. E ele colocou aqui aquele símbolo de reflexão. Nunca personalize Cristo. Não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não tem nada de especial como pessoas. Como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo. São mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes, ou, mais provavelmente, nem os veria.
Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, assim como há, e sempre haverá, pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma. E a identificação com a forma significa o ego. Não importa o quanto ele esteja bem disfarçado. Utilize a presença do mestre para ver o reflexo da sua própria identidade por trás do nome e da forma e para se tornar mais intensamente presente. Fui ver se estava gravando. Presença, Deise. Em pouco tempo, você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho em grupo seja valioso, ele não é o bastante e você não deve depender dele, nem de um professor ou de um mestre, exceto durante o período de transição, quando você está aprendendo o significado e a prática da presença. Esse capítulo 5 foi bem curtinho, olha só, não levamos nem 20 minutos para lê-lo. E eu deixei poucas partes ali, que eram mais profundas, falando de Jesus, né? Eu gostaria que cada um trouxesse para si essa leitura, aquelas partes ali onde fala de Cristo. E agora a gente vai entrar, então, para o capítulo 6. Eu fiz aqui um compilado de partes que eu acho que seria mais importante trazer para o estudo. Lembrando que eu não estou lendo na íntegra mesmo, tá? Estou trazendo partes assim mais pontuais para a gente ir falando sobre isso. Então, como a gente tem tempo, vamos entrar para o capítulo 6. O corpo interior. O ser é o seu eu interior mais profundo. Alguém pergunta: você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? E ele responde: o corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. E aí ele fala de novo: ainda não tenho certeza se entendi o que você quis dizer com ser. Aí ele falou assim: água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Lembra, meus amores, lembrem de quando a gente falou no primeiro encontro, que ele falou a palavra presença e a palavra ser, para a gente não tentar racionalizar, não tentar entender, tá? Então aqui ele repete: por favor, pare de tentar entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso não dá
certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou, que está além do nome da forma. Sentir, em consequência, saber que você é e permanece nesse estado profundamente enraizado, é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Aí alguém pergunta, libertará do quê? Libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado esse sofrimento que inconscientemente infligimos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Olhe além das palavras. E alguém fala assim: não gosto da palavra pecado. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. E ele fala: posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e, por isso, não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração. Tal qual um letreiro em forma de uma seta em um poste, uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus sem parar pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Conecte-se com o seu corpo interior. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para esse exercício. Depois, quando estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? A vida nas suas mãos
braços, pernas e pés, em seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil, impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo, mesmo se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por uns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva, e se você tiver feito uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa lhe ajudar temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quão bela ou poderosa seja, já tem uma forma definida e, por isso, deixa menos espaço para penetrar mais fundo. A sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Se você não consegue sentir muito bem esse estágio, preste atenção ao que consegue sentir. Talvez exista um leve formigamento em suas mãos, em seus pés. Já basta para o momento. Focalize apenas a sensação. O seu corpo está se tornando vivo. Praticaremos outras vezes mais adiante. Por favor, abra os olhos agora, mas mantenha alguma atenção no campo de energia interior do corpo, mesmo que esteja olhando a esmo. O corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza. Não perca o contato com ele. Deixa eu ver aqui. Alguém pergunta: é possível recuperar os ensinamentos perdidos sobre a significação do corpo ou reconstruí-los a partir de fragmentos existentes? E ele responde: não há necessidade disso. Todos os ensinamentos espirituais vêm da mesma fonte. Nesse sentido, existe e sempre existirá somente um mestre que se manifesta de vários modos diferentes. Eu sou esse mestre e você também é, desde que seja capaz de acessar a fonte interna. E o caminho é através do corpo interior. Embora todos os ensinamentos espirituais tenham origem na mesma fonte, no momento em que eles são verbalizados e escritos, não passam de ajuntamentos de palavras. E uma palavra não passa de um letreiro ou um poste apontando o caminho de volta à fonte. Já comentei sobre a verdade escondida dentro do nosso corpo, mas vou resumir outra vez os ensinamentos perdidos dos mestres. Portanto, aqui está um outro letreiro. Por favor, procure sentir o seu corpo interior enquanto ler ou ouvir. O sermão sobre o corpo. E eu vou tomar mais um chá. Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta chamada corpo, que é sujeito às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido contato com o ser, cria o corpo como uma prova da sua crença ilusória de separação para justificar o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência
limitação e morte, que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo. Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele encontra-se o corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do corpo interior, estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre com Deus. Finque raízes profundas no seu eu interior. A chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar a sua vida. Quanto mais consciência direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional, tal qual a luz que vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimmer, não sei como fala, se é assim, aumentando o fluxo de eletricidade. Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa alta frequência. Quanto mais concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos do mundo exterior nem na mente. Não nos perdemos no mundo exterior nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão mais nos dominar. Verifique onde está a sua atenção nesse momento. Ou você está me ouvindo, ou está lendo minhas palavras em um livro. Aqui está o foco da sua atenção. Você também está percebendo o que está ao redor, as outras pessoas, etc. Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo. Algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Verifique se consegue estar em contato com o seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo lá do fundo, como um só campo de energia. É quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique nos próximos dias e semanas. A habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que jamais imaginou. É fácil ficar presente como observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar. A menos que você esteja presente, e habituar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática, a mente vai continuar governando você. O script armazenado na mente, aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Podemos nos livrar dele por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal ou quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser, então, involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que é o medo. Portanto, quando surgirem os desafios, como sempre surgem, adote o hábito de penetrar direto no seu eu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia interna do seu corpo. Não leva muito tempo, só uns segundos.
mas isso tem que ser feito no exato momento em que o desafio acontece. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você. Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes, porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior. Assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em sua mente. Enquanto estivermos em um contato consciente com o nosso corpo interior, somos como as árvores que estão enraizadas bem fundo na terra, ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Essa última analogia foi utilizada por Jesus na geralmente incompreendida parábola dos dois homens que construíram suas casas. Um deles construiu a sua na areia, sem fundações, e quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro homem cavou fundo até que alcançou a rocha, e só então construiu sua casa, que não foi arrastada pelas enchentes. Muito que bem. Mais um pouquinho aqui. Antes de penetrar no seu corpo, perdoe. E alguém fala assim para ele: tive dificuldades quando tentei concentrar minha atenção no corpo interior. Senti uma certa agitação e um pouco de náusea. Não fui capaz de vivenciar o que está ensinando. E ele responde: o que você sentiu foi uma emoção retardada, da qual provavelmente não tinha consciência antes de passar a observar o seu corpo. Se não der um pouco de atenção a essa emoção, ela vai impedir que você tenha acesso ao seu corpo interior, que está em um nível mais profundo. Dar atenção não significa pensar nela, significa apenas observá-la, senti-la completamente, conhecê-la e aceitá-la do jeito que é. Algumas emoções são fáceis de identificar, como a raiva, o medo e o desgosto. Outras talvez sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Em qualquer dos casos, o que importa não é se você pode dar um rótulo mental a essas emoções, mas sim se você pode tornar essa sensação consciente. A atenção é a chave para a transformação. E isso também envolve a aceitação. A atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. É como uma onda ocasional sobre a superfície do ser. No entanto, se não estamos dentro do nosso corpo, uma emoção pode permanecer dentro de nós por dias ou semanas, ou se juntar a outras emoções de frequência similar, ou se tornar um sofrimento, um parasita que pode viver dentro de nós durante anos, alimentar-se da nossa energia, nos deixar doentes e tornar nossa vida miserável. Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Se esse for o caso, significa que você não perdoou. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro, que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro.
É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo exceto de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar não é oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. A mente não consegue perdoar, só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pelo qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Muito bom, mesmo. Deixe que a respiração conduza você para dentro do corpo. E alguém pergunta: às vezes, quando minha mente está muito ativa, chega a ser impossível desviar a atenção dela e sentir o corpo interior. Isso acontece especialmente em momentos de muita ansiedade ou preocupação. O que fazer sobre isso? Ele responde: se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nessa sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. E ele põe o símbolo para a gente refletir. Estamos acabando. O uso criativo da mente. Caso você precise usar a mente para um propósito específico, use-a em parceria com o seu corpo interior. Só se conseguirmos estar conscientes sem que haja pensamentos, é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. E o caminho mais fácil para entrar nesse estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir de tantos em tantos minutos entre o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma serenidade interior. Poderíamos dizer: não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. A arte de escutar. Quando você parar para ouvir uma outra pessoa, não escute só com a mente, escute com todo o seu corpo. Sinta o campo de energia do seu corpo interior enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita você ouvir realmente, sem que a mente interfira.
Você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser. É o presente mais precioso que você pode dar a alguém. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento. Prestam muito mais atenção a isso do que às palavras da outra pessoa e nenhuma atenção ao que realmente importa, ou seja, o ser da outra pessoa que está debaixo das palavras e da mente. É claro que você não consegue sentir o ser de uma outra pessoa, exceto através de você mesmo. Esse é o início da realização de uma união que é o amor. No nível mais profundo do ser, você está em unidade com tudo que existe. A maioria das relações humanas consiste principalmente na interação das mentes umas com as outras e não de seres humanos se comunicando, ficando em comunhão. Nenhuma relação pode florescer por esse caminho e essa é a razão de tantos conflitos nas relações. Quando a mente dirige a nossa vida, o conflito, as lutas e os problemas são inevitáveis. Estar em contato com seu corpo interior cria um espaço de mente vazia, dentro do qual a relação pode florescer. E assim a gente finaliza o 5º e o 6º capítulo. E o 7º, não sei se ele é curtinho ou não, eu vou dar uma olhada. Talvez a gente faça o 7 e o 8 na terça-feira. Quem me acompanha no Zoom, né, recebe o link, pode acompanhar ao vivo comigo. E daí você também pode aguardar que eu vou subir a gravação na terça-feira que vem. Gratidão por ter ficado até o final, faça suas reflexões, espero que você tenha anotado aí os pontos importantes para você colocar em prática, isso que é o mais importante, a gente absorve um conhecimento, aquilo faz sentido para nós, é verdadeiro para nós, há uma conexão com o nosso eu interior, com o nosso eu sou, com a nossa alma, então colocar em prática é muito importante, tá bom? Gratidão e até semana que vem.